A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Jusley. Nós estamos estudando o credo da Igreja de Deus. E quando eu digo credo, aquilo que nós acreditamos. Nós já vimos os artigos de 1 a 9 e hoje nós veremos o artigo de número 10. Bom, então nós, dentro da nossa declaração de fé, naquilo que nós acreditamos, a Igreja de Deus, ela possui 14 credos. E nós vamos ver agora o credo de número 10, o artigo de número 10. Então vamos lá. Bom, o artigo de número 10, ele diz assim: nós cremos no batismo por imersão e que todos os que se arrependem devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conforme nós temos feito, nós primeiramente temos um comentário sobre isso, depois nós tratamos sobre uma explicação para o artigo e, posteriormente, uma base bíblica para este artigo. E aí nós temos, dentro do comentário também, nós pegamos as palavras-chave. Vejamos, então. Primeiro é batismo em água. Então, o batismo aqui, ele é um sinal espiritual, autorizado pela palavra de Deus, manifestado pelo ato e símbolos externos. Ou seja, externamente eu estou mostrando para o mundo que realmente eu estou crendo em Cristo Jesus, que eu me arrependi dos meus pecados, e aí eu demonstro para o mundo através do batismo que eu estou confirmando isso. Então, a experiência interna do crente em seu arrependimento e regeneração são as obras da graça de Deus. A palavra batizar, que é do grego baptizo, significa mergulhar, submergir. E também algumas pessoas usam para lavar. Então, usamos o termo batismo em água para referir o elemento físico da água usado na observação desse rito. Que rito? No batismo. O nosso batismo da Igreja de Deus, ele é por imersão. Então, essa palavra, ela é uma interpretação do termo batismo. Portanto, essa declaração chama para a imersão em águas o crente. Eu pego ele, mergulho dentro da água e retiro, simbolizando a questão aqui da morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Outra coisa muito importante dentro desse artigo é todos os que se arrependem. Conforme eu falei, há uma necessidade de quem está batizando de ter se arrependido dos seus pecados. Então, o batismo, ele pressupõe uma experiência prévia de fé em Cristo e arrependimento para com Deus. Então, essa experiência consciente e espiritual, ela é essencial para o batismo em água. Então, todos devem ser batizados. Aqueles que se arrependem devem ser batizados. Então, o termo devem se usa nessa declaração para representar a ação necessária do crente de obedecer a Deus, o batismo em obediência a Deus. Este termo também se usa para evitar a implicação de que a salvação depende do ato do batismo em água, e não depende. Então, é a vontade de Deus que o crente seja batizado em água. Se temos de obedecer a Deus, devemos ser batizados. Agora, uma coisa importante: o batismo em água não salva ninguém. Se você está achando que você vai batizar porque vai ser salvo por conta disso, é um engano. E tampouco ele complementa a fé para salvar, em combinação com a mesma. Então, eu repito, batismo em água não salva ninguém e muito menos complementa a nossa fé para ser salvo. O nome que representa aqui, ou o nome se usa para designar as pessoas divinas da Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu procedo ou eu faço o batismo no nome dessas três pessoas. Então, o nome divino representa
presença, poder e pessoa de Deus. Então, o uso do nome, ou nomes, no caso nosso aqui, nós usamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, representa a autoridade com que se administra o batismo. Bom, a primeira pessoa da Trindade, conforme você já sabe, é o Pai. Então, esse nome é o nome da primeira pessoa da Trindade. Ele é o Pai eterno de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho unigênito e eterno, Filho do Pai. A segunda pessoa é Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, esse é o nome da segunda pessoa da Trindade, e ele é o Filho eterno do Pai, gerado e não criado, conforme nós já vimos nos artigos anteriores. Ele foi gerado pelo Pai desde a eternidade, possuindo os mesmos atributos de Deus. Nós temos ainda a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, este é o nome da terceira pessoa da Trindade. Ele é o Espírito eterno, tanto do Pai quanto do Filho, procedendo de ambos desde a eternidade. Ele é Deus de igual forma como é o Pai, como é o Filho, então, Espírito Santo também. Ele não foi criado, ele procede tanto do Pai quanto do Filho. A explicação básica para este artigo de número 10. Cremos no batismo por imersão e que todos os que se arrependem devem ser batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a prática, meus irmãos, da imersão, como a forma apropriada do batismo em água, se confirma primeiramente pela terminologia empregada nas Escrituras. Então, a palavra batizar significa principalmente submergir, né? Nós temos aí, você verificar dentro das igrejas, nós temos o batismo por imersão e temos também o batismo por aspersão, ou seja, aquele em que as pessoas jogam água nas pessoas. Não há um mergulhar, um submergir da pessoa. Em segundo lugar, a confirmação dessa forma de batismo, ela descansa no simbolismo intencional do batismo. O batismo representa a morte, a sepultura e ressurreição com Cristo do crente. Então, o batismo, meus irmãos, representa três coisas: morte, sepultura e ressurreição com Cristo. Conforme eu falei, o batismo representa que você morreu para o mundo e nasceu para com Cristo. A imersão simboliza da melhor maneira essa experiência espiritual. Bom, então o batismo, ele leva a uma intenção de representar uma experiência espiritual, já que tem acontecido. Então, assim que este ritual ele é administrado pela igreja para aqueles que se têm arrependido previamente ao batismo. Então, essa é a prática da Escritura e protege contra dois erros. Quais sejam? Primeiro, protege contra a prática do batismo de criança, que é muito comum em algumas igrejas. A criança, meus irmãos, ela não está consciente ainda do seu pecado. Não tem cometido pecado e, portanto, não se tem arrependido. O batismo não se deve administrar previamente e em antecipação ao arrependimento. Ou seja, o que está se dizendo aqui é que eu não posso administrar o batismo sem que a pessoa tenha passado pelo arrependimento. Segunda coisa que nós vemos aqui é que protege contra o erro da regeneração do batismo. O batismo não regenera ninguém, o batismo não salva ninguém, muito menos complementa a nossa fé. Então, o crente que se tem batizado, que se tem arrependido previamente e tem nascido de novo, assim que o batismo nem salva e nem tampouco regenera. Então, a prática do batismo, ela requer de nós responsabilidade. Então, a pessoa que se oferece a si mesmo para batizar, ela faz uma profissão de fé e uma confissão de arrependimento prévio. Né? Por isso, nós perguntamos, já tem se arrependido dos seus pecados? Já aceitou e confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então, batismo não se deve procurar ou administrar, exceto sobre
as circunstâncias seguintes. Então, o batismo, ele deve se administrar, ou se deve administrar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a chamada fórmula trinitária do batismo em água. Nós, Igreja de Deus, batizamos a pessoa por imersão, batismo em água, e usamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele é um ato de adoração, e nessa adoração, cada pessoa da Trindade é adorada à luz de sua obra pessoal para a salvação do crente. Então, ele é um ato de adoração às três pessoas. O Pai é adorado como autor do plano de redenção e como justificador de pecados. O Filho, ele é adorado como Redentor, o consumador da nossa salvação, por sua vida, por sua morte, pela sua ressurreição e ascensão. E já o Espírito Santo, ele é adorado como o executor de nossa redenção. É ele que aplica o sangue de Cristo e todos os benefícios da expiação. Então, assim como tem chamado ao crente ao arrependimento, porque o Espírito Santo é que nos fala lá que nós, com relação ao pecado, é ele que realmente faz todo esse processo, né? É ele que gera esse processo aqui no crente. Vejamos, então, a base bíblica para este artigo de número 10. Qual seja, cremos no batismo por imersão e que todos que se arrependem devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos usar Atos 2:38, que é um versículo fácil de você decorar. Atos 2:38, Pedro então disse e lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Outro texto muito conhecido que vocês podem utilizar, que não vão esquecer jamais, é Mateus 28:19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Nós terminamos aqui o credo de número 10, e quem vos falou foi o pastor Jusley, professor também do seminário da Igreja de Deus, e aqui embaixo você consegue enxergar a minha página no YouTube. Se inscreva lá, me ajude a divulgar este material. A gente está agora colocando o credo da Igreja de Deus, aquilo que nós acreditamos, mas ali você tem muito material. Você tem aulas da Carta aos Romanos, você tem aulas de homilética, você tem aulas de grego, você tem ali vários estudos para aplicar para casais, não só para casais, mas sobre temperamentos. Você também tem ali, né, estudos que podem, ou sermões que podem ajudar e falar muito a sua vida. Então, nós agradecemos aí, pedimos a sua colaboração para nos ajudar a divulgar este material. Fiquem com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus assim nos permitir.